Fala pessoal, muito boa tarde a todos. Fazendo um vídeo aqui, pessoal, de revisão do fechamento de hoje, né, dos mercados aí, índice dólar, das suas movimentações que tivemos aí no pregão de hoje. Vou começar aqui, pessoal, pelo índice futuro. Vou estar revisando aí quais foram os padrões que nós vimos aí para estar trabalhando no pregão de hoje e depois passarei ali para o dólar. Pessoal, movimentação no índice futuro no pregão de hoje, né, a gente viu ali durante o morning call que o mercado estava forte, né, estava por uma tendência mais forte de alta, então eu deixei marcado esse fechamento anterior, que ele deixou aqui esse range, né, depois de sexta-feira de ter feito essa movimentação, ele entrou em uma lateralização. E dessa lateralização, eu deixei projetado aí esse movimento para cima, para a gente descobrir ali quais eram os alvos. E pela movimentação de abertura, ele abriu numa localização de mercado de fabuloso 4. Fabuloso 4 é quando você tem a média móvel de 20, média móvel de 200, ambas apontadas para cima. O primeiro candle aí acabou sendo vermelho, o primeiro candle. Logo na sequência nós tivemos um candle verde. Essa indicação é um Bull 180 de fabuloso 4, que teria uma indicação positiva. Nós estamos evitando operações aí do fabuloso 4 pela sua baixa taxa de acerto dentro do mercado brasileiro e estamos nos concentrando mais nas operações dos primeiros movimentos. Nos primeiros movimentos eu tenho que aguardar de 3 a 5 barras. Aguardando de 3 a 5 barras desde a abertura desse índice futuro, nós identificamos que o índice futuro fez um primeiro movimento clássico. Primeiro movimento clássico, do qual eu pego o Fibonacci de ponta a ponta e dá para perceber que é um clássico metade. Clássico metade eu tenho como opcional a entrada no pullback, né? No caso do pullback ali do candle das 9,25, ele já daria um contexto para a entrada, ou se não, a entrada pela sua ruptura dessa máxima. Hoje a gente identificou essa entrada, ficou um pouco de dúvida nela, fizemos um ajuste fino, mas o trade técnico estava aqui. Logo depois ele deixou um segundo pullback e foi embora. Pegando essa movimentação e projetando esse movimento aqui para o lado positivo, nós tivemos esse trade batendo primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo. Também tivemos um ponto de adição aqui na abertura do à vista, numa movimentação bem bonita e carregada pela 9, fizemos ali o nosso trade. Nosso trade que teve como alvo aqui o alvo de 100% de FIBO e depois carregando pela média móvel de 9. Logo depois não entramos nesse segundo pivô, porque esse segundo pivô já estava muito esticado o mercado aqui dentro. Então você percebe que o stop seria caríssimo e a entrada para ele não fazia sentido. E desde então a gente marcou essa máxima e marcamos a mínima do movimento do mercado, esperando que o mercado pudesse fazer aí um pivô de saída desse breakout. E o pivô de saída desse breakout foi construído agora, na possibilidade do rompimento dessa mínima, que deixou aqui a 1,50. Ele não acabou rompendo, então o mercado ainda segue bem estável na sua movimentação. Por essa movimentação também, caso ele venha a romper até topo, né, ele pode fazer o retorno aqui para a máxima aí, que já foi deixada na parte da manhã. Essa é a movimentação do índice futuro até agora. E o dólar futuro hoje foi um dia de mais paciência para o dólar. Desde quando identificamos a abertura do dólar, vimos que ele estava numa região de fabuloso 4, marquei o fundo anterior junto com o topo desse range. Nessa movimentação de marcação, projetei esse movimento para baixo, identificamos que ele já abriu super esticado. Abrindo super esticado, não tinha nada que pudéssemos estar fazendo dentro do dólar. Na movimentação dele, esperando de 3 a 5 barras, a gente começou a identificar a possibilidade de um pivô de baixa, mas sem sucesso por ele ter rompido esse topo. É interessante ressaltar que nessa movimentação de alta dele, ele chegou a combinar com um pullback de VWAP, onde você tem a VWAP na sua movimentação do dia. A VWAP, quando a gente abre a VWAP aqui, a gente percebe, tá, pela movimentação dela. Deixa eu abrir a outra aqui. Abrindo a VWAP na sua movimentação, você percebe que ele fez o fechamento acima da VWAP, um pullback na VWAP aqui em azul,
e aí rompeu o topo. Seria a mais próxima ali para a gente estar pegando essa característica de alta forte dele, né, pelo setup VWAP. Dessa movimentação, então, só a VWAP daria aí um contexto de trade. Do resto, nessa movimentação, nós não tivemos um trade técnico com a média móvel de 20. Esperamos, na movimentação dele de retorno para baixo, marcamos esse fundo com possibilidade de venda novamente, só que ele acabou voltando para o topo. Então, a gente marcou o fundo, marcou a máxima e pensou, é melhor eu evitar fazer trade aqui dentro. O dólar está difícil. Então, o cenário mais próximo de trade que a gente chegou do dólar foi agora com o rompimento dessa mínima. O rompimento dessa mínima já abriu contexto para uma possível venda. Por quê? Porque nessa movimentação nós temos um contexto lateral, isso daqui é um breakout. No breakout nós temos fechamento alternado acima da média móvel de 20, abaixo da média móvel de 20. Ele veio para romper o breakout, fez o pullback na média móvel de 20. Desse pullback na média móvel de 20, nós estamos diante de um pullback de pré-rompimento do fundo anterior. Então, é um breakout no rompimento com pullback de pré. Nessa situação, a gente tem o padrão de venda desse próprio breakout, só aqui nessa movimentação com um microalvo, que ele basicamente já atingiu, além de termos o alvo na sua totalidade da movimentação, que seria aqui pegando todo o pullback no rompimento, aonde ele tem um alvo maior, que no caso está batendo aí o alvo de 100% aqui na região de 51,25, e depois a gente tem alvo ainda na região de 51,20, né? Movimentação bem bacana aí dentro do mercado do dólar, que demorou bastante para estar fazendo essa movimentação, e conseguiu sair nessa ruptura só no período da tarde aí do dia de hoje, né? Bom, esses são os movimentos aí, tá, pessoal, do mercado em si. Foi um dia bem tranquilo de se trabalhar, tivemos uma enquete ali de 73%, se eu não me engano, então um dia bem bacana, onde a maioria das pessoas ali estavam bem concentradas nas operações ali que a gente fez dentro do índice futuro. Beleza, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Não esqueçam de deixar um like e compartilhar o vídeo aí com um amigo e se inscrever no canal. Grande abraço!